Quantas vezes você parou para pensar que agora o sonho se realizou? De uma hora para outra, tudo aquilo que você mais almejou, aquilo que você queria, aconteceu. E você se tornou um líder. Enfim, virei líder. E agora? E agora você para perceber que a vida não te ensinou a crescer, a ser líder, mas de uma hora para outra, quando você conseguiu cumprir as etapas necessárias para ter esse cargo, você conseguiu conquistar o cargo de liderança. E é claro que a partir de agora, ou independente do tempo em que você já se tornou líder, é preciso crescer, é preciso se desenvolver, é preciso estar cada vez mais ampliando seus conhecimentos e, como dizem por aí, deixando de ser chefe e se transformando em um verdadeiro líder. Mas nem sempre é fácil identificar o que é ser um líder. Hoje, nós facilmente vemos aí nas redes, nos livros, que para que você se torne um líder verdadeiramente, você precisa ser. Não necessariamente ter, agir, mas ser. O ser está dentro de você. O ser é uma transformação interna de caráter, de tudo que você pode considerar que faz parte de você como um todo, como ser humano. Ser líder não é fácil, porque você muitas vezes precisa abrir mão de quem você é para caminhar sozinho. Ser líder é se ver em uma equipe como se você fosse o mentor, o pai, o tio de crianças ou de um grupo que tem uma percepção menor do que a sua. E às vezes é preciso ter limites. Mas quais são esses limites? Pense que o limite vem desde simplesmente as informações não totalmente compartilhadas até das percepções não consideradas. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso, quantas vezes você já se perguntou que é necessário ser líder ou fazer tantas coisas e de onde vem a energia e quem é que vai considerar, reconhecer todo o seu esforço, se na maior parte das vezes, às vezes o próprio mundo corporativo considera apenas marcadores que não são considerados as excelências e aquilo que está mais forte em você. Vou dar um exemplo. Às vezes as vendas, as metas, o cumprimento de prazos, isso muitas vezes fala mais alto do que a sua empatia, sua dedicação, prioridade das coisas, o quanto você se doa para a equipe. E muitas vezes a equipe, vamos imaginar que pode até não considerar o que você faz. E não porque as pessoas não querem o seu bem, mas porque muitas vezes elas não enxergam quem você é. É importante lembrar que o desenvolvimento humano é um despertar a cada dia. Hoje você tem um grau de consciência, conforme você tem contato com informações, outras pessoas que já fizeram, já traçaram seu caminho, outras pessoas que traçaram caminhos próximos e parecidos com os seus, que podem aos poucos despertar, trazer curiosidades, trazer informações, e quando você se vê, você já está num caminho com uma percepção um pouquinho maior do que a que você tinha até ontem, a que você tinha até tempos atrás. E esse despertar ele acontece às vezes de uma hora para outra, mas geralmente em uma construção. E existe um estudo que fala que o ser humano, em média, busca desenvolvimento, autoconhecimento, apenas considerando 10% da população. Dos 10%, apenas 2% é que consegue chegar num nível de desenvolvimento um pouco mais aprofundado. Então, quando você conversa com a maioria das pessoas, 90% delas
estão num grau de consciência inicial, como se fosse o primeiro grau de consciência, aquele que você simplesmente nasceu dessa forma, se condicionou ao meio, tem as respostas intuitivas, as respostas primitivas de instinto mesmo, ou seja, ação e reação, o que ouviu de alguém, se condicionou a isso, e isso é muito padrão, muito comum, mas quando você começa a perceber que é possível se desenvolver, que é possível de uma hora para outra, perceber que há algo em você que pode ser feito para que o seu próprio universo, o seu próprio mundo comece a ser modificado. Ou seja, será que eu, como líder, posso fazer algo em relação àquilo que mais me incomoda, onde eu estou? E essa ação que depende de mim pode trazer um resultado diferente? É interessante porque nem sempre a gente consegue aplicar isso na prática se a gente não refletir sobre isso. Então hoje, nesse momento, eu convido você a despertar, perceber e refletir sobre quem você tem sido até agora, até então, quem você tem sido como líder. Eu sei que não é fácil, porque o ser humano, quando nós olhamos para o grau de desenvolvimento, 90% das pessoas estão no grau 1, ou seja, a vida é assim, sempre foi assim e vai continuar assim. Você entra no grau 2 quando você percebe que há algo em você que pode ser feito e se você fizer diferente, você vai ter resultados diferentes. E você passa a colocar isso em prática. E aí, quando você começa a pôr em prática uma alteração, uma mudança, você entra no grau 3, no terceiro grau de mudança e desenvolvimento. No terceiro grau você começa a experimentar e começa a ter resultados um pouquinho diferentes. E não é constante, porque é muito difícil você mudar e já se condicionar a uma nova realidade. Mas você continua. E aí quando você no grau 4 consegue consolidar essa mudança como um novo hábito, ou seja, começou a fazer aquilo, a nova ação, a nova mudança constantemente durante vários dias seguidos até que se torne um hábito, você pode até aprimorar no 5º e último grau de desenvolvimento humano para mudança, que é quando você faz algo, uma prática, e consegue aprimorar aquilo, ou seja, eu já sei fazer, já está consolidado, já é automático na minha vida, como eu posso fazer melhor? E aí você entra num grau de cocriação, você aprimora, você melhora e você amplia aquele resultado. Fantástico, né? Se todos os líderes fossem assim, e se a maior parte das pessoas entendessem o quanto isso é precioso. Às vezes a gente percebe que as pessoas que não têm esse interesse acham que você, em buscar conhecimento, está querendo se mostrar, se achar, e na verdade é o contrário. Quanto mais a gente percebe as nossas fragilidades, quem somos, aquilo que existe de limite nas nossas vidas e aquilo que é possível melhorar, aprimorar, mais a gente busca se autodesenvolver, mais a gente busca ser uma pessoa melhor, mais a gente reconhece que precisa buscar melhorar e buscar naquela fonte principal que é em Deus, buscar nele a sabedoria, buscar nele o conhecimento e buscar fazer cada dia mais as coisas de uma maneira mais tranquila, em paz, ampliando o seu respeito aos outros, ampliando a empatia, ampliando tudo aquilo que está dentro de você e que pode melhorar cada vez mais. Talvez ser um líder requer de você não apenas saber
trabalhar com excelência. Porque realmente o líder, ele não é apenas o cara que sabe mais, o cara que resolve os problemas, mas ele também é o cara que dá exemplos. E dar exemplo não é fácil, porque muitas vezes as pessoas não vão reconhecer quem você é. Primeiro, porque elas não conseguem perceber a diferença entre você ser um bom líder e às vezes um chefe. Porque somente aqueles que têm uma qualificação maior, aqueles que já se permitiram perceber, se autodesenvolver, melhorar, ampliar, ter uma boa educação, um caráter lapidado, esses sim vão longe, porque eles conseguem perceber a diferença de não só fazer um trabalho bem feito, a diferença de não só conseguir dar conta das coisas, ser um bom administrador, um bom gerente em relação a isso, até porque um bom líder é um bom gerente. Não tem como você ser líder e não ser bom gerente e mesmo assim se manter um líder exemplar. Você quer ser líder verdadeiramente? É preciso aprimorar qualidades dia após dia e não imaginar que isso vai ter um final, porque nossa vida aqui ela é constante e aprender, reaprender, se condicionar, mudar o condicionamento, se readequar é um aprendizado constante. E mais do que isso, a cada dia você pode se deparar com situações em que uns livros ou contato com pessoas, algumas coisas que você tem contato podem te transformar. Nem tanto porque existe algo poderoso nesses livros, mas porque você é um ser em transformação. E existe um poder divino que opera em você, que opera em nós. O Espírito Santo de Deus, ele faz moradia em nosso coração. Aqueles que têm Deus na sua vida, é tempo do Espírito, né? Recebeu Cristo como Senhor, Salvador. A partir desse momento você recebeu Jesus e você tem o Espírito Santo dentro de você. A partir daí é Ele quem te guia, Ele é quem direciona seus passos. E é incrível porque às vezes quando as pessoas não percebem isso, não entendem, elas não conseguem saber o que você tem de diferente. Mas você tem algo diferente. E o que você tem, que não é seu, mas é dado por Deus para você, é essa sabedoria, esse querer, é algo que vem mais forte do que você. E quando vê, você se permitiu, porque Deus vem e nos constrange a amá-lo de uma forma tão linda, que quando menos você esperar, você já se entregou para esse Deus tão lindo. E esse cuidado que Ele tem é simplesmente maravilhoso, porque o cuidado de Deus, ele vai além do que você pode perceber. É incrível, mas por um momento agora, olhe ao seu redor. Olhe quantos sistemas e microsistemas funcionam ao seu redor. O nosso próprio organismo, o seu organismo, o seu corpo, suas células, tudo foi feito de uma forma extremamente perfeita. Claro que a gente vive numa situação, a degradação, o pecado, enfim, tudo isso faz com que a gente vá perdendo, né, saúde, vá intensificando defeitos, vá acumulando cicatrizes. Mas ao longo da nossa história, a gente vê o quanto Deus é fiel e o quanto Ele nos acompanha, cuida de nós, cuida de cada detalhe. Entramos em ciclos incríveis durante a vida e o líder de sucesso é aquele que consegue ser
mais do que fazer ou ter. O ser é conseguir amadurecer o seu eu interno de uma maneira que você vai ter muito mais equilíbrio emocional, saber lidar mais com situações, porque a sua visão, a sua percepção ao longo do tempo vai ser aumentada, vai ampliar. E é incrível quando a gente para pensar na estrutura humana. Alguns dizem que temos aí a nossa conduta antifrágil, né? Que quanto mais você estimula o organismo na dor, na escassez, em sentido de não ter recurso, mais você desabrocha intuitivamente ali respostas e resolução de problemas, e quando você vê, você fez coisas extraordinárias. E realmente, quando paramos para observar, não há limites em nenhum aspecto em relação ao trabalhar de Deus na sua vida, na minha vida. Talvez você nem reconheça isso com tanta clareza, mas não se arme em relação a isso, apenas perceba ao seu redor, perceba o amor, perceba o quanto Deus tem cuidado de cada detalhe, e mesmo que não seja tudo da forma com que você queria que fosse, Deus te deu e te dá sempre a provisão necessária. Ai, como é difícil às vezes a gente reconhecer essa provisão. E essa provisão, ela é tão perfeita porque ela vem na dose, na quantidade certa que você precisa, nem a mais nem a menos, mas naquela quantidade que você realmente precisa. E quando paramos para olhar isso ao nosso redor, nós entramos num conceito e em uma qualidade muito forte do Espírito Santo, essa qualidade do Espírito Santo que é a temperança. Ah, como é difícil a gente dominar às vezes os desejos, os anseios, as atividades de uma forma equilibrada. Ter temperança realmente é você colocar o tempero certo, você agir de uma forma equilibrada em todas as situações, todas, sem exceção. E quando a gente perde o equilíbrio, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente quer colocar nosso eu em um lugar que nem é nosso, aí sim a gente acaba perdendo um pouco a temperança. E aí, querida amiga, querido amigo, aí a gente começa a perceber o quanto nós precisamos voltar, olhar para o Criador. E mais do que isso, ter temperança é você saber a dose certa de cada situação. É aquele pequeno tempero do sal no alimento a ponto de realçar o sabor de uma maneira fantástica, mas ao mesmo tempo não é exagerado, porque um pouquinho a mais pode fazer com que a comida toda se perca. Às vezes uma comida que você levou horas para elaborar, para fazer, um tempero errado, um tempero a mais, uma pitadinha ali a mais pode deixar salgado demais e impossível de se alimentar, impossível de comer. Então, qual é a temperança que você precisa ter hoje para assumir o líder que você é? Saiba mais do que isso. Enfim, você é líder. Enfim, você está ouvindo esse podcast porque Deus tem algum plano na sua vida. E todas as ferramentas chegam na sua mão por providência de Deus, porque existe um propósito nisso. Então, querido líder, querida líder, você não está só. Deus está contigo. E você é líder como pessoa. Às vezes não só empresarial, não só no mundo corporativo, mas é preciso você ter autoliderança, ser líder de você mesmo, de você mesma. E é incrível como
Quando as coisas que fazemos são para os outros, fazemos de uma maneira tão bem feita, talvez pelo receio de ser rejeitado, de não ser aceito, do que as pessoas podem falar, da repercussão que um trabalho mal feito pode dar. Mas quando é para nós, muitas vezes a gente acaba se deixando de lado. Não sei se faz sentido isso para você, mas você tem priorizado sua vida? Então, para que você possa refletir sobre um ponto fundamental do nosso podcast de hoje, querido líder, querida líder, você precisa cuidar de você, se autoliderar, equilibrar sua vida, pegar todos os pontos em que você coloca o seu foco maior, talvez o exagero profissional, ou o exagero de preocupação, ou as atividades que você quer arrumar tudo antes de ser um excelente líder, ou talvez buscar o melhor local de trabalho para você, quem sabe um dia, começar a colocar em prática quem você é. Eu gostaria de trazer essa reflexão ao seu coração para que hoje você possa fazer deste dia, deste momento, um momento especial de autorreflexão. E para que isso aconteça, eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas. Se permita responder, não porque é simplesmente uma pergunta mais ou outra, mas porque você quer buscar respostas e fazer com que essas respostas venham até você. Deus já colocou dentro de você alguns mecanismos e é preciso ativá-los. Então, se você hoje pudesse definir quem é um líder de excelência dentro de você, o que é preciso fazer, quem você precisa ser para ser um líder de excelência, quem é o líder que você quer ser? Eu sei que aos poucos você pode pensar e ter a sensação de que a perna está tremendo ou dá um frio na barriga, porque talvez a sensação de não sei ou não sou tão capaz assim possa invadir o teu coração. Mas acredite, Deus não faz nada errado. Se hoje você é líder, é porque Deus preparou isso para você. Porque a liderança é definida por Deus, as autoridades são definidas por Deus na nossa vida. É Ele quem coloca em nós o querer e o realizar segundo o propósito dEle. E muitas vezes Ele pode ter lindamente um trabalho na sua vida, um trabalho que possa fazer com que você venha futuramente entender os passos que você precisou dar, precisou caminhar para saber qual a vontade dEle para você. Mas se permita colocar um tijolinho por vez, sabendo que hoje a reflexão é quem você quer ser, não apenas o que você acredita de ideal, mas quem você vai ser. Você quer e você vai conseguir ser. Nem sempre é fácil, porque às vezes você pode pensar: eu virei líder, e agora quem eu sou? Por que eu tenho que estar nesse cargo? Ou não é o ideal? Eu não queria exatamente isso, ou eu queria já saber tudo, ou eu quero outro cargo, mas eu estou aqui nas péssimas condições. E acredite, não é nas melhores condições que você treina suas habilidades, mas naquelas condições que parecem ser insuportáveis. Até porque tudo aquilo que é fácil está dentro da sua zona de conforto. Tudo aquilo que é constrangedor e às vezes extremamente cansativo e desafiador, de uma forma que tire a gente da zona de conforto e traga uma irritação grande e a sensação de que você não sabe lidar com aquilo,
Aí sim, você está no momento e no local certo para crescer, porque a gente só cresce e se desenvolve quando estamos além daquilo que é gostoso, comum e prazeroso de se fazer. Então que hoje você possa refletir sobre quem você é, querido líder, querida líder, quem você é como pessoa, o que você já traz ao mundo, o que você deixa no coração das pessoas, independente do tempo de contato que você tem com cada uma delas, porque não sabemos o tempo que temos com cada pessoa, mas cada um é de um jeito. E o que você tem plantado no coração das pessoas? Quais são as sementes que você tem colocado dia após dia no coração das pessoas? Talvez não considerando aí a melhor circunstância. E claro, todo mundo, quando questionamos aí as atitudes diárias, principalmente nos momentos de tensão, nos momentos de cansaço, de esgotamento físico, mental, é claro que cada um de nós tem suas justificativas e geralmente são grandes justificativas, porque somos humanos. Então não se cobre por isso, mas reflita quem você tem sido, quem você é, porque é preciso saber quem você é para que você possa decidir se você é um bom líder, um líder de excelência, ou se você precisa adaptar, adequar e modificar em você algumas habilidades para que você comece a pensar de uma forma diferente e possa ser um líder diferente. O que isso trouxe para você de reflexão e o que você quer levar a partir de agora para sua vida. Lembrando que o tempo é vida, a vida é tempo, cada minuto que se vai é a sua vida que está em jogo, é um pouquinho da sua vida que se foi. Então, quais são as decisões, valores que você talvez precise refletir um pouco mais para ser um líder de sucesso? Faz sentido para você? Então, não sei qual a melhor forma de você se permitir pensar. Quais exemplos te vêm à mente de situações que você ajudou pessoas que às vezes ficaram pouco tempo com você, mas naquele momento que elas precisaram, você estava ali. Era você quem ajudou, foi você quem acalmou e trouxe ali resoluções de uma maneira exemplar. Muitas vezes as pessoas veem o lado ruim das coisas, tudo aquilo que nós erramos, aquilo que fazemos de falhas, porque é fácil apontar o erro, mas o difícil é reconhecer todas as coisas boas. E quantas coisas boas são, porque nossa vida é feita de pequenas decisões constantes e diárias. Então, quais decisões, quais grupos e conjuntos e qual cestinha de decisões você tem tomado, tem feito para que você pudesse hoje ser quem você é? Quais itens da cestinha você escolhe descartar, jogar fora, para que você tenha espaço para multiplicar e criar novos itens dentro dessa cestinha? Então, que você possa refletir nessa primeira edição, nesse primeiro podcast, e trazer a consciência de que não há nada errado, tudo tem o seu momento certo. E hoje você tem a oportunidade de começar com um tijolinho diferente, um tijolinho a mais. Qual tijolinho você quer construir para a sua vida? Gratidão por você ter ouvido até aqui. Que Deus te abençoe e a cada dia você possa sentir a presença de Deus cuidando de você. Um abraço e que hoje seja o início de uma grande transformação, querido líder de sucesso.